Como você pode ser soberanista e não entreguista com uma estrutura assim? Essa pergunta, aparentemente retórica, tem uma resposta técnica, contábil e irrefutável. Os dados são públicos. A mecânica é visível. O que falta é encará-la. Hoje vamos fazer exatamente isso. O pesquisador Daniel Simões levantou que o BTG Pactual, um dos maiores bancos de investimento da América Latina, possui mais de 230 registros em paraísos fiscais. 154 nas Ilhas Cayman, 27 nas Ilhas Bermudas, 50 na Comissão de Valores Mobiliários dos Estados Unidos, 1 nas Ilhas Marshall, 1 em Guernsey, no Reino Unido, todos em jurisdições de baixa ou nula tributação. O detalhe que não passa despercebido: dezenas desses fundos carregam a palavra Brasil no nome. São ativos que exploram o território, os recursos naturais e o mercado brasileiro, mas que residem juridicamente em paraísos fiscais. O lucro é de lá. O risco e o custo ficam aqui. A tentação é chamar isso de incompetência ou descuido. Seria reconfortante. Mas os números contam outra história. O que os dados revelam é o que podemos chamar de gestão inversa. O tripé macroeconômico brasileiro, câmbio flutuante, metas de inflação, superávit primário, é operado de forma a produzir lucro no exterior e prejuízo no Brasil. Os passivos crescem aqui. Os ativos engordam lá fora. Compare com a China. Pequim usa o mesmo tripé, mas opera-o para manter lucros e prejuízos dentro do mercado interno. No Brasil, juros reais altíssimos encarecem o crédito produtivo interno, enquanto oferecem um ágio em dólar ao capital especulativo externo. O real barato e a bolsa barata criam uma dupla alavanca. Poucos dólares compram muitos reais, e esses muitos reais compram muito mais ações. Quem tem dólares compra o Brasil inteiro. Quem tem reais vê o poder de compra evaporar. Em 24 de setembro de 2014, o Banco Central interveio no mercado para conter a alta do dólar. No dia seguinte, o economista Paulo Guedes, então sócio da gestora Bozano Investimentos e um dos fundadores do BTG Pactual, tomou uma providência para proteger sua fortuna das turbulências da economia brasileira. Fundou a Dreadnoughts International, uma offshore nas Ilhas Virgens Britânicas. Aportou 9,55 milhões de dólares na conta da offshore, aberta numa agência do Banco Credit Suisse em Nova York. Em janeiro de 2019, 5 anos depois de abrir a offshore, Guedes assumiu o cargo de ministro da Economia. A offshore continuava ativa. O conflito de interesses é estrutural. A proposta de reforma tributária do governo previa, na versão original, a taxação de ganhos de capital no exterior. A medida foi derrubada com a anuência do próprio Ministério da Economia. Quando o gestor da política econômica protege seu próprio patrimônio das consequências das políticas que ele mesmo impõe, a mensagem é clara: a moeda não é para ser confiada. A Declaração de Capitais Brasileiros no Exterior, o CBE, registra o montante de recursos financeiros de origem brasileira alocados fora do país. Em 2024, esse valor chegou a 654,5 bilhões de dólares. As reservas internacionais do Banco Central, em março de 2026, somam 362 bilhões de dólares. Ou seja, o capital offshore privado brasileiro supera em quase 2 vezes as reservas soberanas do próprio país. Esses são apenas os valores declarados. Os recursos em paraísos fiscais que escapam ao radar do CBE elevam essa proporção consideravelmente. Menos de 100 mil contribuintes brasileiros detêm mais de R$ 1 trilhão em offshores. O Brasil perde, por estimativa conservadora, 40 bilhões de reais por ano em paraísos fiscais. Isso não é coincidência. É política. Ser soberanista de verdade não é discurso. É mecânica. A solução existe e tem nome: câmbio neutro ou banda cambial, nos moldes propostos por economistas como Bresser Pereira. O Banco Central intervém ativamente no mercado cambial, vende reservas quando o real está fraco e compra quando está forte. O objetivo não é fixar o câmbio, mas reduzir a volatilidade extrema que alimenta a inflação importada e justifica juros escorchantes. Com o câmbio estabilizado, a inflação importada cai. Com a inflação sob controle pelo câmbio, e não pelos juros, a necessidade de juros reais de 2 dígitos desaparece. Juros reais limitados a no máximo 2% tornariam o investimento produtivo no Brasil mais atrativo do que a especulação rentista offshore. Esse é o verdadeiro fiel da balança entre o capital offshore e o capital onshore, uma troca justa que permite que ambos coexistam sem que um canibalize o outro. A estrutura de ativos no exterior evidenciada pelos mais de 230 registros do BTG Pactual em paraísos fiscais não é uma anomalia.
É o sintoma de um sistema desenhado para transferir riqueza nacional para fora. Enquanto o debate público se perde em polarizações ideológicas, a mecânica real da economia continua operando silenciosamente, produzindo um Brasil cada vez mais à venda. A pergunta tem uma resposta simples: não dá ser soberanista com uma estrutura assim. Não enquanto a mecânica do tripé econômico não for corrigida. Não enquanto o Banco Central não cumprir seu papel fiduciário para com o povo brasileiro. E não enquanto os gestores da política econômica protegerem seu próprio patrimônio das consequências das políticas que eles mesmos impõem ao resto do país. Soberania real começa quando o gestor da moeda acredita nela o suficiente para manter seu próprio patrimônio nela. Enquanto isso não acontecer, o discurso soberanista é apenas retórica, e os dados das ilhas Cayman provam isso em 154 registros.